Instrumento musical de percussão prato e faca é utilizado no samba desde pelo menos o final do século XIX no recôncavo baiano. O conjunto de utensílios domésticos é usado de forma que a faca arranha a borda do prato em um ritmo contínuo, como um reco-reco. O prato e faca tem grande importância histórica na construção da identidade do Brasil e diz muito sobre a nossa cultura. Rádio Brasa. Esse é o Afinando, para compor as suas ideias. Oi, gente! Eu sou Priscila Firmino e esse é o Afinando, programa da Rádio Brasa, onde a gente fala de assuntos importantes relacionados à música brasileira. Eu vou apresentar a segunda temporada do programa e, como vocês podem ver, estamos dando uma repaginada. Fiquem ligados que começaremos com os programas a cada 15 dias, disponibilizando às sextas no YouTube da Rádio Brasa, sempre às 19 horas. Para conversar sobre o instrumento prato e faca e a importância dele na nossa cultura e música, convidamos o percussionista Nenê Brown, que tem uma linda trajetória no meio artístico. Ele já fez parte do Trio Preto, já tocou com grandes artistas como Jorge Aragão e Maria Rita, e atualmente está trabalhando com Dilcim e a galera do 1 Quilo. O nosso segundo convidado é o historiador, professor, compositor e escritor Luiz Antônio Simas. Infelizmente, a gente teve um problema com a imagem do Nenê Brown, porque a câmera do celular dele quebrou alguns dias antes da entrevista. Então, a gente vai colocar uma foto dele para vocês verem quem é o Nenê Brown, se vocês não conhecem. Mas o áudio tá ótimo. Nenê, seja super bem-vindo. Simas, é um prazer te receber aqui. E eu vou começar direcionando para os Simas. O nosso programa fala sobre a questão do prato e faca. E é um instrumento que está inserido no samba, que é um gênero musical. E traz muito da nossa identidade cultural. Como é que esse instrumento, que tem tanto simbolismo para o Brasil, foi inserido na nossa cultura? Bom, Priscila, o prato e faca, na verdade, vem de longe, né? Eu fiz um trabalho com o Ney Lopes, que é um nosso mestre e tal. A gente trabalhou 7 anos juntos no Dicionário da História Social do Samba. E quando a gente estava fazendo esse trabalho, o Ney já traz esse conhecimento todo, e a gente já verifica a presença do prato e faca nos primórdios de algumas gravações brasileiras e em textos de viajantes lá do século XIX, sobretudo que passaram por aquela região do recôncavo da Bahia, né? E tiveram um contato mais direto com o samba de roda do recôncavo, né? E em suas diversas variações. E a presença do prato e faca estava ali. E é curioso, porque se a gente vai lá nos pioneiros que falam sobre prato e faca, a gente vai ver que, de certa forma, havia uma relação muito íntima entre essa cultura, né? Essa cultura muito banto, né? Muito ligada aos bacongos, que vem ali daquela região do norte de Angola, do Congo e tal, por ali. E a cozinha é um espaço fundamental de construção de sociabilidade. Então, o Raul Lodi, que é um grande estudioso, né, um grande conhecedor da nossa cultura, ele dizia, por exemplo, que era muito comum você ter referências da utilização de utensílios de cozinha que produziam som, sonoridade. Até porque a música estava presente no seu cotidiano, em praticamente tudo que você fazia, no ritmo do seu trabalho, por aí vai. Então, essa forma de você utilizar o prato, a faca, a colher, o copo, essa forma de você usar isso tudo, né, para fazer som, para acompanhar a música, isso já vem de muito longe. E nas gravações fonográficas, isso daí vem lá de trás. A gente pega, por exemplo, Patrão Prenda Seu Gado, né, que é uma chula raiada, que é um dos tipos do samba do recôncavo. E Patrão Prenda Seu Gado é Pixinguinha, Donga, João da Baiana, né? O que a gente chama de Santíssima Trindade. E ali, na gravação do Almirante, o Almirante vai conversando com eles e aí você tem, inclusive, uma das primeiras referências explícitas faladas ao prato e faca. Porque o Almirante, no meio da gravação, vira-se e diz: raspe esse prato, João da Baiana.
e o João da Baiana está tocando o prato e faca dele ali. Enfim, é uma tradição longa, é uma tradição que passa também pelas mulheres, né, do recôncavo da Bahia, Dona Edith do Prato e tal, mas é uma coisa que vem, portanto, de longe e está muito presente na cultura, sobretudo, dos sambas de roda, do recôncavo e tal, em suas variações. Você encontra prato e faca, por exemplo, em alguns exemplos do samba de coco, você encontra algumas referências no samba de bumbo, no batuque de Pirapora de Bom Jesus lá atrás. Então, o prato e faca está entre nós. É mais ou menos por aí. Nenê, você tem um grande histórico como percussionista. Como e quando você começou a tocar o prato e faca? Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. Estou muito lisonjeado de estar aqui hoje junto com esse historiador aí, que sabe de muita coisa, muita história. Então, eu comecei a usar isso quando eu comecei a ouvir justamente o que ele falou, João da Baiana, né? O João da Baiana foi um dos caras que introduziu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nos sambas, na roda de sambas, o prato, né? Como justamente ele falou. E é um som muito diferenciado de tudo, porque ele chama a atenção de longe, né? Quando você começa a ouvir, você fala assim, peraí, tem um prato tocando aí, cara. Mas é aquele prato bem tocado. Porque hoje em dia as pessoas tocam o instrumento errado, né? Não tocam como o nosso grande amigo falou aí, porque o prato é tocado com a faca. Na época de João da Baiana e outros mais. E hoje em dia, as pessoas não estão mais, seguindo o fundamental, é tocar o prato com a faca, que é difícil. É difícil, não é coisa fácil, não. Então, hoje em dia, o nego toca mais com ferrinho, entendeu? Dizem, né? Esses percussionistas de hoje em dia dizem que é mais fácil para tocar. E eu até comento, cara, mas você tá tocando errado. Esse instrumento não é tocado desse jeito, né? Ainda mais a gente que tem nossos ídolos, né? Nossas referências. E a gente vê como é tocado os instrumentos. Você vê uma pessoa tocando de um modo errado, né? Claro, eu chamo a atenção de quem eu conheço, de quem é meu amigo, de quem eu tenho uma parceria. Outras pessoas que eu não conheço, eu também não faço isso, porque de repente outras pessoas podem até levar o outro lado, né? Mas foi desse jeito aí que eu comecei a ouvir o João da Baiana, que é pai do mestre Neuci e avô do Banana, que é filho do Neuci, qual eu tive o grande prazer e a honra de conhecer e conviver bastante tempo. Eu acho que por isso que eu tenho essas como é que se diz, essas substâncias, essas fórmulas maravilhosas desses grandes percussionistas de tempos atrás, né? Eu sigo muito a índole deles, a referência deles, então eu acho que por isso que eu sou diferenciado, porque eu não procuro inventar, eu só procuro seguir o que eles deixaram de legado para nós, dar continuidade na música, né? Foi desse jeito que eu comecei a introduzir o prato nas minhas gravações, no samba, mas eu toco do jeito que é tocado, de verdade. Não é do jeito que estão inventando hoje, não, porque hoje em dia estão inventando muita coisa, né? Até o próprio Repique Janel, que foi doutor, mestre doutor, que introduziu, que criou o Repique Janel, hoje em dia os caras tocam de outro jeito, de outra forma, entendeu? Então eu sou um cara que eu sou muito dedicado aos meus ídolos, minha referência no mundo antigo e da maneira que sempre eles, dominaram o instrumento e passaram isso para nós, né? Acho que é por isso que eu sou um pouco diferenciado desses percussionistas de hoje em dia. O prato e faca, ele é muito tocado em samba de roda, que é uma das principais matrizes do samba brasileiro. E em 2004 ele foi registrado como Patrimônio Cultural e Material pelo IPHAN. Qual a importância desse instrumento na nossa cultura? Eu vou começar direcionando para os Simas. Eu acho que é crucial e muito em cima do que o Nenê falou, porque a gente não consegue construir cultura se a gente não tiver atento à tradição, né? E eu não falo nem tradição aqui como uma coisa estática, mas tradição como algo que inspira, como algo que, no fim das contas, aponta para que a gente continue, né? Esse é um detalhe fundamental. Então, se você não tem a percepção da tradição,
né? Se você não tem a percepção de onde as coisas vieram, você fica perdido, você não sabe onde as coisas estão e você não faz ideia para onde as coisas irão, né? Então, a relevância de você registrar, e aí é interessante, porque o samba de roda ele é registrado, ele não é tombado, né? Porque você tomba um monumento material, né? E ali você não pode mexer. Quando você registra, na verdade você está dizendo que aquilo é um patrimônio da nossa formação cultural, é dinâmico, é evidente que você pode, enfim, trabalhar em cima daquele patrimônio o tempo todo, mas eu acho muito relevante no sentido mesmo da gente entender, e aí eu pego muito em cima da fala do Nenê, que as coisas têm fundamento, né? As coisas não saíram do nada. Então você tem ali uma tradição, você tem ali uma maneira de lidar com o corpo, esse é um detalhe muito interessante, de viver o corpo, né? Que está muito ligada às sonoridades do samba de roda. O samba de roda, na verdade, vai ser um fundamento que dará origem a outros tipos de samba. Então, o samba acaba tendo uma pluralidade muito grande, né? O samba de sambá aí da região do Estácio, que é o samba urbano do Rio de Janeiro, né? Diversas referências de sambas, uma porção de coisa ali, mas você tem aquele fundamento. Então, quando você fala do prato e faca, quando você fala do samba de roda, quando você fala da chula raiada, lembrar que o prato e faca está muito ligado também à dança, né? Porque você tem o bolim bolacho, que é um movimento do samba de roda que você faz da cintura para baixo, você tem o miudinho, né? Então, tudo isso está ligado às maneiras de você construir uma cultura de um povo. E aí, quando você me pergunta qual é a relevância para a cultura, eu vou por essa onda, lembrando que cultura não é sinônimo de evento. Na verdade, quando a gente fala de cultura relacionada a patrimônio, a gente está falando de modos de invenção incessante da vida. Então, cultura é aquilo que você come, cultura é a maneira como você se veste, cultura é a maneira como você toca, é a maneira como você dança, é a maneira como você celebra a vida, é a maneira como você lamenta os seus mortos, é a maneira como você reza, é uma maneira como você ama, como você mata, né? Isso tudo faz parte da cultura de um grupo. Então, nesse sentido, perceber as sonoridades, perceber os instrumentos, perceber a maneira como os grupos sociais construíram seus modos de vida, de celebração, de festa. E aí eu me lembro muito de uma frase do grande Beto Sem Braço, né? O que espanta a miséria é festa. Então, no fim das contas, a festa é um mecanismo também de invenção da vida, é crucial. Por isso é que é relevante a gente registrar, a gente ter essa referência, a gente conhecer como os antigos tocavam, porque no fim das contas serve de inspiração, né? E era prata e faca mesmo, ou seja, não era um simulacro, né? Era uma vivência, não era aquela coisa de você pegar, puxando um pouco a fala do Nenê, não é você pegar aquele negócio e você simular que está tocando em prato e faca, mas é prato e faca mesmo, aquela coisa de você raspar a faca de cozinha no prato. Então é isso que constitui a cultura de um povo. Essa é a grande relevância. Cultura, a gente tem que ter essa percepção mais ampliada. E, Nenê, para você, qual é a importância? A importância desse instrumento é fundamental, né? Como o nosso historiador acabou de falar aí, no samba de rodas. Agora introduzindo ele até em pagode, entendeu? Em pagode, eu introduzi o pagode aí de hoje em dia, os caras pedem para levar o prato. Eu falo para ele, meu amigo, eu vou levar o prato e a faca, mas vou tocar como era tocado antes, não é desse jeito que vocês aprenderam aí, não. E o legal disso tudo também é que um grande percussionista nosso brasileiro, que mora lá fora, nos Estados Unidos, levou isso para lá, né? Que é o Paulinho da Costa, e a maioria das gravações de Michael Jackson, Diana Roy, ou outros mais, dos cantores e artistas americanos, ele introduziu esse instrumento, entendeu? Na música dos mestres, entendeu? Dos ícones da música popular brasileira dos Estados Unidos. E foi para lá e está morando lá até hoje, está trabalhando,
grava o pratinho dele lá da maneira como o nosso historiador falou aí. Ele também é um grande percussionista também, que é da mesma época desses amigos, Neuci, tá morando lá já tem bastante tempo. E isso é muito importante, esses percussionistas de hoje em dia, tipo, saber fazer o certo, né? Porque os meus workshops, nesse momento, eu passo isso para todo mundo, eu falo de Luna, Eliseu e Marçal, e para mim, esse trio maravilhoso, e percussionista de hoje em dia não sabe quem é Luna, Eliseu e Marçal. Como é que você é percussionista e não sabe quem é Luna, Eliseu e Marçal? É complicadíssimo. Então, ele também teve uma grande influência também, que ele gravou, ele também agora começou a gravar esse lance das garrafas, né? Porque, como falou, a cozinha tinha garrafa, prato e era batuta. Tem aquela música lá do Michael Jackson, o Paulinho da Costa gravou as garrafas. Isso foi Billy Jean, e foi um estouro total, e todo mundo querendo saber qual era aquele instrumento. Muita gente não sabia, né? Só quem tem nossas referências, né? Que segue nossos ídolos imortais que contribuíram com isso para acontecer, que sabe que aquilo não é, isso aí é um pratinho, isso aí é uma garrafa. É mesmo, cara, mas como assim? Como assim? Procure saber. Né? Esse é o grande ditado, procure saber. Vocês não querem saber de nada, só quer aprender e não sabe de onde veio, fundamento, por que faz isso, por que faz aquilo. Então a gente tem que sempre tentar levar isso para os mais novos, para que eles representem nós também, que daqui a pouco, sei lá, pela vontade de Deus também eu não posso estar aqui, o outro pessoa também não posso estar mais aqui, mas a gente tem que deixar um legado, né? Isso tudo é um legado e é muito bom, é muito legal, gratificante, a gente saber o porquê aquele instrumento existe e para que, né? A qualidade que ele tem, para que a sonoridade, tá entendendo? Então eu procuro muito explicar isso aos meus próprios alunos mesmo, que estudam comigo nos meus workshops. E é uma coisa sensacional, né? E eu tive o prazer, eu tenho vídeo de João da Baiana, de Neuci, entendeu? Os caras tocando, você fala assim, é surreal. É uma coisa que arrepia dos pés à cabeça. Então, faz você dançar, como o Mano falou aí, até se estiver na cadeira de roda, você vai dançar. Não tem como. É muito bom. E tem alguma matriz específica do samba em que se toca o prato e faca? Como o nosso historiador acabou de falar, né? Eu toco mais ele no samba de roda. Uhum. Os caras tocam samba de roda. Eu uso bem ele no samba de roda. Mas só que hoje em dia, como eu te falei, os caras do pagode, o prato, muito nas gravações de pagode. Prato, frigideira, garrafa, entendendo? E é uma coisa que a gente usa mais no samba de roda. Eu, no meu gênero, no meu entender, eu até falo para eles, cara, mas eu acho que esse lá nessa música, até porque é diferente o samba de roda pro pagode, né? Totalmente diferente. Então eles falam, não, mas a gente quer trazer essa sonoridade antiga, o mundo atual de hoje, papapá. Eu falei, não, cara, isso não é antiga, não, cara. Isso não é antigo, não. Isso é atual, pô. Vocês que não conhecem. Por isso que eu falo, procurem saber. Né? Procurar saber, você vai ver que isso aqui é antigo. E é desse jeito, meu amigo. Sim, mas como é que se deu o uso desse instrumento? Tem alguma relação com a migração da África para o Brasil? Você sabe quais foram os primeiros registros? Acabou sendo uma forma de ressignificação para essa carência instrumental? Não, os primeiros registros que a gente tem são registros ligados ao recôncavo da Bahia. Uhum. E são muito ligados, pegando o que eu falei lá no início, o Brau confirmou, são muito ligados a uma cultura que tem na cozinha uma referência fundamental, um espaço de construção de sociabilidade, né? O prato e faca, ele é fundamentalmente nosso, esse é o detalhe que é interessante, né? Ele é fundamentalmente ligado às matrizes lá embaixo do samba de roda. Quando você pensa a cultura africana, quando você pensa a cultura centro-africana,
a música está presente em praticamente todos os momentos da vida da pessoa. É a música que acompanha o ritmo do trabalho, enfim, as celebrações, tudo é muito musicado, tudo é muito ligado a esse tipo de coisa, né? Agora, então qualquer coisa pode ser, na verdade, um instrumento. É o que fala, por exemplo, o nosso grande Hermeto Pascoal. Tudo, na verdade, é um instrumento musical. O teu corpo é um instrumento musical, a mesa que você está aí é um instrumento musical. Tudo, né? Agora, as referências ligadas ao prato e faca, elas são referências muito ligadas a esse recôncavo. E a gente começa a ter essas referências de uma forma mais efetiva quando a indústria fonográfica, a indústria do disco, ela está surgindo no Brasil. Porque aí exatamente essa turma baiana, o João da Baiana, por exemplo, era filho de tia Persiliana de Santa Amaro da Purificação. Tia Persiliana era uma mãe de santo, que era ligada a um terreiro muito famoso aqui do Rio de Janeiro, de Pai João Alabá de Omolu, na Rua Barão de São Félix, né, no centro da cidade, e do Rio de Janeiro. E ela trazia, portanto, o conhecimento dessas sonoridades, tanto que ela era conhecida como baiana, por isso é que ele era o João da Baiana, né? Muito amiga de tia Amélia, que era mãe de Donga, né? Uma outra figura muito importante, tia Carmen do Chimbuca, as tias do samba, no fim das contas, que frequentavam os terreiros, né? A turma de tia Seata, a casa dela ali e tudo mais. Então, é essa turma, essa migração, né, dos baianos para cá, que começa, no fim das contas, a codificar uma certa maneira de se tocar o samba aqui também, no Rio de Janeiro, né, a partir desses fundamentos baianos e bantus, né, se você for buscar referência dessa sonoridade africana, ela não é iorubá, né, os iorubás são muito falados por conta do culto aos orixás, não, ela é banto, é daquela região ali, Congo, Angola, parte do Gabão, a costa lá do Índico de Moçambique, e aí você tem várias sonoridades que cruzam com isso, que é o samba de caboclo, que é a cabula, né? A muzenza, os toques de congo de ouro que você escuta nos candomblés de Angola. Mas essa questão do prato-faca, ela está muito vinculada às festas que envolviam a roda, né? E a maneira como o samba era acompanhado por instrumentos que já estavam ali. Então você vai ter o pandeiro, mas você vai ter o prato-faca, você vai ter uma viola, e é assim que a coisa vai se desenvolver. Você falou desse movimento migratório da Bahia para o Rio e também acabou falando das tias. Qual foi a importância delas especificamente no samba carioca? A importância, na verdade, é construir espaço de sociabilidade, né? Então, a rigor, em torno dessas tias, que eram grandes cozinheiras, que eram grandes quituteiras. A própria tia Seata tinha uma barraca de doce, por exemplo, no Rio de Janeiro, na esquina da Rua Uruguaiana com a Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. Então, quando eu passo por ali, Uruguaiana com 7 de Setembro, ali você imagina que ficava a barraca de doce de tia Seata, né? Na região, perto da zona portuária do Rio de Janeiro, que era aqui Heitor dos Prazeres, uma outra figura fundamental do samba que conhecia muito prato e faca também. Chamam de África em miniatura, Pequena África, né? Você tinha também a presença dessas tias, elas eram lideranças comunitárias. E essas lideranças comunitárias, que eram também lideranças espirituais, né? As coisas se misturavam aí, em torno dessas lideranças comunitárias se realizavam grandes festas, se realizavam batucadas, maneiras de celebração da vida, né? Então, elas são importantes como matriarcas de uma determinada cultura, construíam sociabilidades, laços de proteção social, redes de construção de identidade, por isso foram fundamentais, né, para o desenvolvimento do samba. Como a gente costuma dizer, eram mães de santo e tias do samba, né? Fundamentais. Todas elas, não só Seata, tia Fé da Mangueira, né? Tia Madalena Rica do Xangô de Ouro de Quintino, tia Esther, que foi fundamental para os primórdios da criação da Portela, e essas todas aí que eu falei do centro da cidade, tia Carmen, tia Amélia, né? Tia Persiliana, turma toda.
A gente tem na nossa cultura grandes nomes femininos, como a Edith do Prato, a mestra Aurinda do Prato, que era irmã do Gerson do Prato, Gerson Quadrado, desculpa. Tem a Dona Zélia, a Dona Dalva Damiana, Mariane de Castro. E em um dossiê publicado pelo IFAM, tem uma parte que diz sobre a dinâmica do samba de roda ser justamente a dança praticada, como você falou antes. E ficavam para os homens a execução dos instrumentos musicais. A exceção era justamente o prato e faca. Esse fato tem alguma relação com a cozinha ter sido historicamente e socialmente um espaço destinado às mulheres? Eu vou na onda do Raul Lodi, eu acho que tem uma relação grande, né? Tem uma relação grande. A cozinha tem essa dimensão, era um espaço... Isso tem muito a ver com cultura de terreiro, né? Isso é você lembrar que em cultura... Por exemplo, você vai em alguns países, os chefes são homens, aquele negócio todo. Agora, quando você pensa em cultura de terreiro, já que você falou de tocar instrumento e cozinhar, você vai pegar, por exemplo, nos candomblés de nação, tanto Jesmarri como Congo Angola, como Queto, né? O cargo de cozinhar, ele é fundamentalmente feminino. É o que a gente chama nos terreiros de Quito de Iabacé, né? A mãe que cozinha. Enquanto os instrumentos, eles basicamente são tocados por homens. São os ogãs, que nos terreiros de Quito a gente chama de alabês, nos terreiros de Jeje a gente chama de runtós, e nos terreiros de Angola a gente chama de chicarangomos, né? E então você tem aí uma divisão que envolve, né, o contato com o instrumento e que envolve o protagonismo na cozinha, que é uma divisão que vem fundamentada nas práticas espirituais de terreiro, que estão muito ligadas também à história do samba e à construção do samba. Nesse sentido, a gente pode pensar nessa hipótese, sim. A gente pode pensar que o prato e faca, a presença feminina ali, está muito ligado a essa dimensão da cozinha como um espaço importante de construção de sociabilidade e onde o protagonismo era das mulheres, inclusive numa dimensão sagrada, né? De que as mãos das grandes iais eram as mãos mais propícias para que as bocas, não só das pessoas comessem, mas para que as bocas dos ancestrais, dos antepassados, dos inquices, dos voduns, dos orixás, comessem também. Então tem um cruzo aí ligado à espiritualidade que eu acho que está muito presente na maneira como isso acontece no samba de roda. E só para completar, quando você fala da dança, a gente tem que lembrar que na música africana, você não tem a percepção de uma música que não é feita para o corpo dançar, né? Essa percepção de que você faz uma música para ouvir, não. A música tem uma dimensão que a coloca em contato direto com o corpo. Então, você não concebe a relação entre a música e a corporeidade que não seja uma relação de interação que se manifesta na dança, né? Por isso é que você vai falar do bolinho bolacho, do miudinho, que são os passos clássicos do samba de roda. Mas é por aí que a banda toca. Então você tem essas divisões. Eu acho que elas são muito fundamentadas mesmo nas culturas também de terreiro. Então a gente tem que conhecer um pouquinho dessas culturas de terreiro para entender essa dimensão que o samba de roda toma. Nenê, tem algum tipo específico de prato? Tem que ser de porcelana, de esmalte? Precisa estar gasto para ter um som? Tem um tamanho específico? Cara, quando você consegue, como o nosso grande amigo falou aí, consegue tirar um som de uma mesa, de uma cadeira, precisa ter um prato específico. Tá entendendo? Você tem a maneira correta de tocar o prato, você tira o som do prato de porcelana, o prato de vidro, entendeu? O que vier na nossa mão, a gente vira nos 30. É desse jeito. É mais ou menos. Eu não tenho essa diferença, não. Até porque qualquer prato eu tiro um som. Quando eu estava pesquisando na internet, eu percebi que a Dona Edith, ela tocava mais reto e o João da Baiana tinha um ritmo mais marcado. Eu vou começar direcionando para o Nenê. Qual a diferença? Tem outras maneiras? Então, é como se fossem os três tambores, né? Rum, pi e lé.
Eu conheço, como assim, não sei se você deve conhecer o Pretinho Miudinho, a gente tem um grupo chamado Trio Preto, a gente faz assim, de percussão, lance dos pandeiros, lance dos pratos. Então a gente tem essa parada, o outro corta e o outro faz a esqui alta, a dar diferença. Então é um completando o outro, um vai completando o outro, vai montando como se fosse um quebra-cabeça, né? Vai montando a relevada, e é justamente da maneira que você falou, com o João da mais um lance mais tipo replicado, né? Mas mas da maneira dele mesmo. Ele criou a maneira dele tocar o prato, entendeu? Mas a maneira de tocar o prato que vivenciou, tipo, você vê o Mussum tocando prato também, o falecido Mussum é uma coisa, tá entendendo? Aquele lance que ele faz, parada assim, tipo, aí já vem sentimento, né? Aí já vem do sentimento. Porque eles têm um lance da base, né? Do groove. E ali você vai criando, que é um sentimento, aquele negócio que você vai sentindo a música, né? E a música vai te inspirando. Quando tu vê, você já criou uma levada que, tipo, todo mundo começa a levada, aí não. Essa eu já não sabia. Eu sabia sim, pô, você é João da Baiana. Isso aqui é como da... Acabou de falar aí o nome. E o legal disso tudo é que o prato, cara, é um som muito, muito bacana, muito bom de se ouvir. Para quem sabe tocar perfeitamente, eu acho que só o prato e as nossas pastoras, como o nosso, né, a tia Seata, que elas iam para as rodas também para cantar, né? Eles falavam que as nossas pastoras, minhas pastoras, aquelas vozes bonitas, elegantes, entendeu? E com o prato e o tambor ali já fazia um samba de roda e o couro comia na cara de manhoca, como todo mundo fala, né? É muito bom mesmo. E para você, Simas? Eu acho que cada um vai criando seu estilo. E o João da Baiana também, ele está inserido numa turma que não está limitada, por exemplo, ao prato-faca, né? O João da Baiana, na verdade, era um percussionista completo. Então, a levada do pandeiro do João da Baiana, por exemplo, é uma levada de pandeiro que é cheia de malícia, que é dele, né? João da Baiana, por exemplo, no depoimento que ele dá ao Museu da Imagem do Som, ele fala que escutou muito os pandeiros dos ciganos da Praça 11, né? Que tocavam aqueles adufes sem as platinelas. Então, ele tem uma pegada ali, né? Nesse sentido da percussão, o Brau sabe disso mais do que eu, mas nesse sentido da percussão, cada um vai desenvolvendo o seu estilo. A Dona Edith é aquela coisa mais tradicional mesmo, daquele prato-faca como é tocado no recôncavo baiano, né? Agora, quando você pega, por exemplo, o João da Baiana, é numa dimensão também em que ele já está num cruzo entre esse samba de roda do recôncavo baiano, da chula raiada e tal, o samba urbano do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o João da Baiana já dá um molho mais quebrado, porque ele era um grande músico de choro também, né? Tocava muito em roda de choro com a turma toda. Então, você vai desenvolvendo umas outras perspectivas. Cada um encontra, né, a sua maneira de tocar. Então, o percussionista, ele vai naquela onda e ele tem aquela base dele. É o caso de um russo do pandeiro, enfim, essa turma toda. Então, me parece que aí são variações que o instrumento permite, né? E é nesse sentido, portanto, que você vai pegar 10 tocadores de prato-faca e você vai ver que há uma base comum entre todos eles, mas cada um, no fim das contas, encontra uma certa maneira, uma certa linha de fazer isso. Uns vão sempre mais retinhos, né? Outros já vão sincopando mais. Então, isso daí é dessa questão toda. E lembrar também que isso tudo está ligado, gente, à possibilidade de pensar qualquer coisa como instrumento. Porque você vai pensar, o prato e faca está inserido na mesma dinâmica que transforma o chapéu de palha num instrumento, né? Que transforma um copo num instrumento, que transforma uma caixa de fósforo num instrumento de percussão, que transforma o lápis no dente, que era muito tocado por um cara chamado Luiz Barbosa, batia lápis no dente maravilhosamente, né? Num instrumento de percussão. Mas isso é muito vivo, então, na verdade, cada um vai desenvolvendo lá
as suas questões. E Dona Edith do Prato, por exemplo, a turma toda, né, dessa tradição do samba baiano, estavam muito envolvidos também, esse samba de roda, com o candomblé de caboclo, né? Dona Edith, inclusive, ela trabalhava com o caboclo, o seu Sultão das Matas ali na Bahia. Ela grava no Araçá Azul do Caetano um ponto, né, de candomblé de caboclo. Vou-me embora pro sertão, sou empregado da leste, fui maquinista de trem, ponto de candomblé de caboclo. E aí você, nesses candomblés de caboclo, o prato faca ele vai mais reto mesmo, né? Então tem todas essas dimensões que estão ligadas à experiência de cada um também. Você acha que o samba é um gerador de educação? O samba é o tempo todo educação. A gente tem uma tendência equivocada, eu sou historiador e educador também, né? A gente tem uma tendência equivocada de confundir educação com escolaridade, né? A escolaridade é só um dos aspectos da experiência educativa. Então, a experiência educativa, ela está na rua, ela está na esquina, ela está na tua casa, ela está na roda de samba que você vai, né? Ela está em tudo quanto é lugar. E o samba é um transmissor de conhecimento, o samba é um transmissor de tecnologia, né? O samba é um transmissor de tradição, de percepção de mundo, de arte, né? Enfim, de uma opção de coisa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o samba pode, inclusive, ser usado na escolaridade. Você pode usar samba em sala de aula, tranquilamente, porque o samba é um documento, é o testemunho de uma época. Mas, mais do que isso, o samba é uma experiência educativa. Quando você está numa roda de samba, integrado na roda de samba, você está passando por uma experiência educativa, né? A gente não pode confundir, só para lembrar, educação com escolaridade. Então, o samba talvez seja, inclusive, uma das mais vigorosas experiências de educação no Brasil, porque, fundamentalmente, o processo da educação passa pela transmissão de conhecimento, né? A transmissão dinâmica de conhecimento é o elemento crucial dos processos educativos. O samba é, fundamentalmente, uma instância de educação. Sim. Claro, com certeza. Com certeza. O samba, ele nos mostra a verdade, né? E, ao mesmo tempo, a mentira também. E como ele disse, né? A educação você não se cria na escola, a educação vem de casa. Mas como no samba, a gente tem que ter o nome ditado é aquele educação musical, né? Chama-se educação musical. É você respeitar para ser respeitado, e na educação musical você ter a dinâmica, né? Chama-se a dinâmica dos instrumentos, né? Tipo, tocar todo mundo alto, todo mundo fazendo várias variações. Então, na realidade, o samba fica uma bagunça, né? Aí, por isso que a gente fala que tem que ter uma educação musical. Então, o samba é justamente isso. Eles não trazem a educação musical, né? Você também já tem que chegar e saber fazer aquilo que você tá na mesa ali tocando. Você tem que respeitar o outro instrumento, né? Agora, imagine um samba todo mundo tocando o que quiser. Sim. É igual uma sala de aula. Imagina os alunos querendo fazer, todo mundo querendo fazer o que quiser. Vira uma bagunça total. Então, é justamente isso. A gente chama-se educação musical. Você já tem que trazer de casa. Você não tem que aprender ali na roda de samba. Justamente isso. Como uma forma de aprofundar melhor o assunto, eu fiz uma playlist. E para quem quiser acessar, já está no Spotify da Rádio Brasa. Também vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Como tradição do Afinando, a gente analisa uma canção. A que eu escolhi foi Batuque na Cozinha, que foi gravada por um dos pais do samba carioca, que foi João da Baiana, em parceria com Pixinguinha e Clementina de Jesus. Essa canção também foi regravada por Martinho da Vila, num disco homônimo, lançado em 1972. Batuque na cozinha, eu não quero. No caso do batuque, eu quero meu pé. Batuque na cozinha, a senhora não quer. No caso do batuque, eu quero meu pé. Sim, mas você tem um livro em parceria com Ney Lopes, que é justamente um dicionário da história social do samba. Você pode dar uma explicação sobre esse refrão? Sim, na verdade, esse refrão, inclusive, mostra todas as contradições de um país que tem um legado terrível, né, de mais de
3 séculos e meio de escravidão, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, as pessoas escravizadas e seus descendentes, elas criaram um caldo de cultura de uma consistência muito impactante no Brasil. Então, o Batuque na Cozinha, ele faz referência a uma coisa até que a gente já comentou, a cozinha como um espaço de sociabilidade, um espaço de construção de proteção social entre os africanos, africanas e seus descendentes. Era muito comum que os batuques acontecessem nessas cozinhas, mas, ao mesmo tempo, João da Baiana está fazendo referência à presença de uma elite branca, de uma elite, portanto, escravocrata, que era contrária a esses batuques, que era contrária a essas formas de integração, né, da presença, por exemplo, dos negros e tal. E aí a letra da música toda fala muito da questão da presença dos negros, dos cortiços e etc. E por causa do batuque Eu Queimei Meu Pé, existem algumas interpretações que as pessoas fazem dessa canção, mas o próprio João da Baiana mencionava um castigo, né? Por conta de você fazer batuque na cozinha e etc. Então, o refrão de Batuque na Cozinha, eu acho que ele traz de uma forma muito feliz, né? A criação é muito feliz nesse sentido, mas essa realidade em que você tem um país que teve a experiência de mais de 3 séculos de escravidão, os africanos e seus descendentes como produtores incessantes de cultura e, ao mesmo tempo, uma certa elite, né, brasileira que recriminava, que proibia, que criminalizava essas culturas, que via essas culturas como coisas inferiores, né? E, de certa medida, até hoje, né, você tem aí uma parte de um Brasil oficial que não reconhece esses saberes plurais que estão presentes nas experiências afrodiaspóricas, redefinidas, no nosso caso, a partir da construção do samba. A linha é essa. Nenê, qual foi o impacto dessa música para o samba na utilização do prato e faca? Então, como foi dito no início da entrevista, né? Você na cozinha, até hoje, minha mãe, minha sogra, então, tipo, eles estão fazendo comida e, tipo, sempre batendo na mesa, ouvindo o som. E tem umas que quer ter o silêncio para poder se concentrar para fazer a comida, né? Como diz, batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu quebrei meu pé. E isso diz o quê? Que a menina, no meu modo de ver e entender, que ela fazia comida, dançava e de repente ela tomou um tombo e quebrou o pé. Ou não, né? Ou pode ser quebrar o pé, tipo aquele gingado malandreado, né? E assim vai sucessivamente. Você tá na cozinha, você pega um prato, você toca, você pega uma garrafa, você toca, você pega um copo, você toca. Eu, inclusive, quando eu tô na cozinha tomando a cerveja com a minha sogra, eu sempre pego uma garrafinha, pai, fico ali tocando. Ela fala, você gosta de tocar? Você tira som de toco na mesa, inventando uma sonoridade, daqui a pouco já criei um ritmo. Mas tem cozinheira que gosta e tem cozinheira que não gosta. Justamente isso, né? Então, meu modo de entender dessa música é isso. E o gingado, né? Aquele gingado. Tinha uma perseguição? Como é que era essa perseguição? Porque na música ele vai o tempo todo argumentando. Você acha que essa argumentação na ponta da língua se dá por uma vigilância, uma repressão constante? É uma repressão constante. É uma repressão que, no pós-escravidão, ela teve muito ancorada na Lei de Vadiagem de 1890. Então, a Lei de Vadiagem de 1890, ela punia a vadiagem, mas ela não explicitava o que era exatamente essa vadiagem, né? Então, qualquer coisa podia ser punida. E havia um projeto de Brasil que era um projeto eurocentrado, que era um projeto que pensava um país que deveria passar por um processo de branqueamento, não só racial, mas um branqueamento cultural também. Então, qualquer referência, né, a uma cultura não branca, a priori ela era incriminada, ela era criminalizada. E ali é muito interessante que é o sujeito dialogando com o comissário e tentando convencer o comissário de que ele não tem culpa nenhuma, né? Mas é, portanto, um relato dos tempos em que, sobretudo, não era exatamente o samba
Não havia uma lei que punia exatamente o samba, havia em relação à capoeira, mas havia criminalização da vadiagem. E, juridicamente, usou-se a vadiagem no Brasil para punir de uma forma efetiva, perseguir, criminalizar as manifestações as mais diversas das culturas afro-brasileiras. E você acha que essa questão histórica dessa música se relaciona com os dias de hoje? Sim, porque no fim das contas, digamos, a desqualificação das culturas não brancas, ela continua operando no Brasil, não tenha dúvida, né? Claro que você vai redimensionando isso, claro que isso vai sendo sujeito às vicissitudes do tempo, né? Mas, basicamente, um imaginário de um Brasil que se pensa, né? Curiosamente, porque é esdrúxulo isso, mas que se pensa branco, que se pensa ocidental, né? que se pensa exclusivamente judaico-cristão, ainda é muito presente. Então, esse imaginário da repressão, da desqualificação, que no fim das contas é um imaginário estruturalmente racista, ele permanece em 2020, não tem a menor dúvida. Qual a importância do prato e faca para você? Tem que saber usar o prato e faca no momento certo. Como eu falei lá no início, hoje em dia todo mundo quer usar o prato e faca no pagode, música dolente, não é por aí. O samba do prato e faca tem que ser usado no samba de roda, no meu modo de ver e de pensar. Mas hoje em dia as pessoas estão pensando de outra forma. Já estão introduzindo o prato, tipo, esses grupos de pagode de hoje, entendeu? Mas isso é bom também, é bom, entendeu? É muito bom saber que esse instrumento está sendo importante para essa geração também que tá surgindo, né? Esse mundo de hoje. Tá me entendendo? Mas eu sempre sei eles, falo, cara, você acha que isso vai ficar legal para vocês? Não, a gente quer um sonzinho diferente. Então, beleza, sem problema, eu tô aqui para cumprir, já que você quer, vambora, não muda nada. Mas no meu modo de ver e de pensar, eu prefiro tocar o prato só no samba de roda, que é onde é o lugar dele perfeito. Neném e os Simas, eu aprendi muito com vocês nessa conversa e foi uma honra apresentar meu primeiro Afinando ao lado de vocês e foi muito especial. Muito obrigada. Eu te agradeço. Aquele abraço. Obrigada. Obrigado a vocês. Um beijo e um forte abraço. Você também. Tchau. Pessoal, esse foi o primeiro Afinando da segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei apresentar. Como eu já falei no início do programa, o Afinando tem uma playlist no Spotify da Rádio Brasa. Foi feita com muito carinho para complementar o nosso papo sobre a importância do prato e faca. Beijos e fiquem em casa.